Aconteceu há 4.200 anos e representa uma seca que durou 300 anos na história egípcia. Essa não foi a fome prevista por José, mas a fome cataclísmica que levou ao canibalismo citado na tumba de Anktife, 500 anos antes da época de José. Comer crianças, comer crianças. Em contraste, a prova da fome de José deveria estar mais em cima do núcleo, numa concentração menor de partículas de poeira. Se percorrermos o núcleo, veremos que está bem limpo até aqui em cima, onde há partículas bem pequenas de poeira desse evento ocorrido há cerca de 3.600 anos. O acúmulo de pó corresponde à erupção que houve em 1644 a.C. do vulcão Tera, no Mar Egeu, a 800 quilômetros ao norte do Egito. A Bíblia é bem específica, dizendo que a fome durou 7 anos. Esse ciclo de 7 anos também é verdadeiro. Ele se encaixa ao fenômeno climático conhecido como El Niño, que costuma causar fome sempre em ciclos de 7 anos. Um desses eventos ocorreu entre 1790 e 1797. Uma grande seca na Índia. Em 1792, ao norte da Índia Central, 600 mil pessoas morreram de fome. E, ao mesmo tempo em que ocorria a seca, o nível da água do rio Nilo estava muito baixo, e isso durou 7 anos. A Bíblia também alega que, como vizir, José tomou medidas para lidar com a fome. Uma vez que ela costuma ser causada por secas, seria importante garantir que a água continuasse a chegar às áreas agrícolas. Hoje em dia, e no passado, o celeiro de grande parte do Egito atualmente é a terra fértil em torno do lago Karun, a oeste do país. Aqui estamos no meio do lago Karun, na depressão final. No lado leste do lago temos uma agricultura verdejante, palmeiras e todo tipo de folhagens. Do outro lado, a oeste, temos uma vasta extensão de deserto. De modo que podemos considerar este lago como o ponto divisor entre a agricultura e a vida, o deserto e a morte. Em épocas bem antigas, o lago era alimentado pela água de um afluente do Nilo. Mas a seca durante o Reino Antigo, que devastou o Egito, o secou, reduzindo o lago a pó. Então, para evitar outra fome arrasadora, uma autoridade do Reino Médio apresentou um plano engenhoso para manter permanentemente aberta a ligação entre o lago e o Nilo. O governo egípcio decidiu dragar um desses afluentes, deixando-o mais fundo e livre do acúmulo de sedimentos, transformando-o num canal funcional. Esse trabalho foi tão bem sucedido que o canal ainda é usado até hoje. O projeto deve ter envolvido milhares de homens. Não sabemos quantas pessoas, nem quantas horas, dias, semanas, meses ou anos, mas manteve desobstruído esse afluente do Nilo e permitiu que esta área em torno do Faium mantivesse sua fertilidade. Esse plano foi essencial para evitar uma futura escassez de alimentos. As melhores estimativas indicam que foi construído entre 1850 e 1650 a.C. Isso confere com a época de José. Infelizmente, não há registro sobre quem construiu o canal. Mas, durante milhares de anos, só foi conhecido por um nome. Em árabe, é o Bahr Youssef, que traduzido significa o canal de José.
Durante um período de fome, José tomou outras decisões importantes para proteger o Egito e salvar a pele do faraó. Um homem que conduz seu povo e seu rei durante uma grande adversidade pode esperar uma grande recompensa. A Bíblia alega que José pede ao faraó que deixe sua família se estabelecer no Egito. O faraó permite que José e seus irmãos vivam numa cidade ao norte do delta do Nilo chamada Pi-Ramés. Mas os arqueólogos que examinaram a área não acharam nenhum vestígio da cidade. Então, um dia nos anos 70, um agricultor encontrou a primeira pista notável: os restos de uma estátua colossal. Os arqueólogos estão convencidos de que este era o local da cidade mencionada na Bíblia. Ramsés o Grande. Ramsés II foi um dos reis mais importantes do Reino Novo. Esta é a área de Pi-Ramés, sua capital. Era uma cidade enorme na época. Aqui nós temos a estátua. Sabemos que havia um templo ali e vários outros templos e vilas. O achado aumentou as esperanças de que foi aqui que José se estabeleceu e se reuniu com seus irmãos. Mas essas esperanças foram frustradas quando os arqueólogos provaram que Pi-Ramés foi construída 300 anos depois da época de José. E pior, não havia nenhum sinal da presença semita. Mas depois foram descobertas inscrições indicando que Pi-Ramés foi construída sobre uma cidade mais antiga chamada Avares. Se pudessem encontrá-la, talvez pudessem achar José. Sabemos de fontes antigas que Avares deve estar localizada ao sul de Pi-Ramés, da ex-capital de Ramsés. Os escavadores que procuravam Avares começaram pelo sul, até que finalmente a descobriram e puderam ligar o nome do local às coisas que escavavam. As escavações estão gradualmente revelando os segredos de Avares. Ela foi construída 300 anos antes de Pi-Ramés, bem na época em que José vivia. E suas ruínas revelam pistas instigantes quanto à presença semita. Embora a maioria das construções tivesse o estilo egípcio, um setor era distintamente cananeu. Mas o indício mais inequívoco da presença semita veio do interior das casas. Estes corpos estavam enterrados numa postura lateral, uma tradição típica dos cananeus. E os objetos achados nos locais do sepultamento não deixaram dúvidas aos arqueólogos. Nós temos muitos objetos típicos, como este jarro, junto a objetos egípcios, como este pequeno vaso. Às vezes, achamos armas nas tumbas, como esta espada, feita de bronze. E com ela havia um cinto em péssimo estado que a pessoa tinha em volta do quadril. Temos misturas de ambas as culturas. Esses achados confirmam a alegação da Bíblia de que os semitas se estabeleceram no delta do Nilo, mas apenas semitas pobres, talvez escravos. Nada indicava que alguém do status de José, uma autoridade faraônica do alto escalão de origem semita, vivera aqui. Porém, achados posteriores em Avares indicam que os arqueólogos fechavam o cerco em torno daquele vago indício. As escavações foram devolvidas para o uso agrícola, mas somente após a confecção de planos extensivos e registros fotográficos.
David Rowe, um especialista em história bíblica e antiga, examinou a parte reconstruída do local. Neste campo, eles acharam um monumento muito especial. Isto é o que restou dele. Trata-se do piso de um palácio. Não é um palácio enorme nem real, mas uma vila distinta que pertencia a uma autoridade importante. Sua reconstrução permite que vejamos sua complexidade. Há vários elementos construídos em épocas diferentes.